Gestão de caixa é o primeiro tópico. O que é o caixa, como gerenciar esse caixa e o que eu devo fazer com este recurso que sobra dentro de uma organização. Mas caixa não é tudo. Não é o único objetivo de uma organização. Nós devemos também gerenciar o recurso que ela fornece para os seus clientes, na forma de crédito. Portanto, você, quando vai comprar um produto numa loja e resolve pagar a prazo, a empresa está te concedendo crédito. Como que ela deve gerenciar esse crédito? Qual o melhor comportamento de forma na hora de comprar e vender? Portanto, veremos gestão de crédito, política de crédito, o que é uma política, o que a empresa deve levar em consideração na hora de gerir seu crédito e alguns modelinhos básicos para gestão de crédito para a empresa e gestão de crédito para crédito direto ao consumidor. Mas vamos ao caixa. Primeiramente, caixa. O que é isso? O que vem a ser o caixa de uma empresa? Ah, professor, o caixa é o dinheiro que sobra. É aquela diferença entre todas as entradas, todas as saídas. E é o saldo final. De certa forma está correto. O caixa representa o recurso depois das entradas e as saídas. Então esse é o objetivo de uma organização, de forma que ela tenha lucro e esse lucro gere caixa. Mas espera aí, o senhor falou em duas definições, lucro e caixa. Existe diferença entre lucro e caixa? Existe uma diferença gritante que geralmente as pessoas não sabem, desconhecem. Se você perguntar para qualquer pessoa, ele vai dizer: estou vendendo meu produto, eu estou tendo um lucro de tantos reais. Se você vende um produto, tira o custo e essa sobra, não é o lucro. Este é o caixa. Qual a diferença? A diferença é simples. Lucro é o ganho que você tem durante um determinado período com a venda do seu produto. Exemplo, se você utilizar um período de 30 dias e nesses 30 dias somar todas as vendas que foram realizadas, o que seriam essas vendas? Todas as notas fiscais emitidas, o faturamento da empresa durante 30 dias. Eu terei as entradas de recurso. Todos os custos, despesas, impostos, sobra lucro ou caixa? Sobra o lucro. Agora, qual que é o caixa? O caixa é tudo que entrou de recurso durante os 30 dias, independente se foi a venda de um produto ou não. Por exemplo, se durante esse mês, um determinado mês, suponhamos janeiro, 1º de janeiro, a empresa começa a vender diversos produtos, vai lançando nota fiscal, vai vendendo, vai lançando, chega no final do mês, 31 de janeiro, se eu pegar todas essas vendas, vai ser as receitas da minha empresa. Isso é entrada de recurso? Não é entrada de recurso, porque muito produto que foi vendido durante esse mês de janeiro, necessariamente não pode ser que não tenha sido recebido. Portanto, isso é receita e não entrada de caixa. O que seriam as entradas de caixa então, professor? Durante o mês de janeiro, nesse meu exemplo, tudo que eu recebi com a venda ou vendas passadas. Portanto, caixa é as entradas de recurso menos as saídas, independente se a venda ocorreu aquele mês ou no mês passado. Algumas empresas têm lucro positivo, caixa negativo. Por outro lado, outras empresas têm caixa positivo e lucro negativo. Qual que é a diferença? Imagine comigo, janeiro, uma empresa vende bastante, portanto, muitas vendas, lucro positivo, supera os custos de produção, supera as despesas, lucro positivo. Mas naquele mês foi um mês ruim. O departamento de cobrança não conseguiu receber todas as vendas durante aquele período. Portanto, o que entrou de dinheiro foi inferior ao valor gasto, com custos e despesas. Portanto, neste caso, caixa negativo. Agora, quando o caixa será positivo e o lucro negativo? Só você imaginar o próximo mês. Mês de fevereiro, uma empresa vende pouco. Aquela empresa não foi um mês bom, vendeu pouco. Pouca venda, não dá conta de cobrir os custos, lucro negativo. Mas, por outro lado, o departamento de cobrança
conseguiu receber todos os recursos que estavam pendentes. A listinha do contas a receber, ele conseguiu liquidar aquelas contas. Foi lá e recebeu tudo o que faltava do mês de janeiro. Portanto, no segundo mês, neste nosso exemplo de fevereiro, a empresa vendeu pouco, mas recebeu muito. Caixa positivo, lucro negativo. Entendeu um pouco a diferença? Essa é uma diferença conceitual entre regime de competência, o que compete àquele período, e regime de caixa. Agora, como controlar esse caixa? Qual é o caixa ideal? Muito dinheiro? Seria bom você andar pelas ruas com a sua carteira cheia de dinheiro? Opa, não é tão interessante assim. Mas também é bom você andar pelas ruas com a carteira sem nada de dinheiro? Também não é interessante. Existe um valor ideal que eu devo ter na carteira, de forma que eu consiga suprir as minhas necessidades? Vou ensinar para vocês como que a gente deve calcular por meio dos modelos de caixa. Portanto, como gerenciar os disponíveis em uma organização? Disponíveis é o recurso que você tem para utilizar, cobrir qualquer problema, qualquer custo eventuais que aconteçam durante um certo período. Vejamos comigo. Este daqui é um exemplo do caso da Petrobras. Quanto que ela tem nessa data específica? A Petrobras, neste período, repara comigo, ela tem uma conta que chama disponíveis. Disponíveis, 50 bilhões de reais. 50 bilhões significa o dinheiro que ela tem em caixa para gastar caso tenha qualquer problema, eventuais gastos ou despesas durante um determinado período. Por que chama disponível? Porque caixa lembra aquela ideia anterior de uma caixa que você guarda seu dinheiro. Aqui não. A contabilidade fala assim, onde você tem seu dinheiro? Eu tenho na gaveta, é dinheiro de caixa. Mas por outro lado, eu também tenho uma conta corrente no banco. Também é dinheiro de caixa. Qualquer dinheiro que esteja disponível para acesso da empresa no curto prazo, naquele momento exato, queimou uma lâmpada, opa, tem dinheiro aqui, pertence ao dinheiro de caixa. Como controlar esse dinheiro? Vejamos adiante. Para sabermos exatamente o controle do caixa, eu preciso saber quais os momentos que entra o recurso e quanto que eu gasto de recurso. Isso, os momentos de entrada e saída, é chamado de ciclo do caixa. Ciclo do caixa. Professor, o que seria esse ciclo do caixa? Ciclo do caixa é aquele momento em que eu paguei uma conta e depois de um certo tempo eu recebo. Mas vamos imaginar por uma empresa. Comprei a matéria-prima de um produto. Vou pagar por ela. Paguei. Na data de hoje. Começo a mensurar o dia. Quantos dias depois aquela matéria-prima se transforma em produto, vai ser vendido, recebi. Depois de quantos dias eu recebo efetivamente o valor referente àquele produto. Esse período é chamado de ciclo de caixa, também conhecido como ciclo financeiro. É fácil para nós descobrir o ciclo de caixa da nossa vida para aquelas pessoas que têm salários durante todo o mês. Se você não é um profissional, um autônomo, no quinto dia útil, geralmente a maioria da população recebe o seu salário. Nesse quinto dia, quantos dias depois ela vai receber o seu próximo salário? No próximo quinto dia útil. Dá um tempo de 30 dias. Portanto, o nosso ciclo de caixa é de 30 em 30 dias. Mas nós que temos um controle de caixa fácil, no quinto dia útil recebemos o salário. Agora imagine uma empresa que tem venda a todo momento, recebimento a todo momento, uma gama de produto enorme. Toda hora está vendendo, recebendo, vendendo, recebendo. Como é que a gente consegue controlar esse caixa? Vejamos comigo o que significa esse ciclo de caixa, como que a gente começa a ter um controle. Veja só. Ciclo de caixa e controle de seu saldo. Para determinar o número de vezes que o caixa de uma empresa gira em determinado período, basta dividir o ciclo de caixa encontrado por 12. Como assim? Eu preciso descobrir o giro. Depois eu vou ensinar para vocês como que eu faço isso. O que é esse giro? Quantas vezes entra e sai dinheiro de uma empresa durante um exercício? Mas exercício, 12 meses. O que seria esse giro? Nós ficaríamos muito fácil fazer essa conta. Quantas vezes você recebe? Exemplo,
13 vezes. Temos 13 salários, 12 normais mais o 13º. Portanto, nosso giro gira 13 vezes, entra 13 vezes recurso dentro de uma organização, nesse caso a pessoa física. E essa empresa que tem um fluxo contínuo de recursos, como que eu faço esse cálculo? Vejamos nesse desenho. O que nós temos aqui? Pensa comigo. Para uma atividade funcionar, primeira coisa, liga para o fornecedor, manda a matéria-prima que eu preciso produzir o produto. Então existe o momento da compra da matéria-prima. A pessoa liga, pede a matéria-prima, ela chega, pronto, a matéria-prima está pronto para trabalhar, pronto para funcionar. Compra da matéria-prima. Você mensura essa data, coloca o dia que foi feita essa compra de matéria-prima. Durante um determinado produto, você vai pegar a matéria-prima e estocar ela. Deixa ela paradinha no estoque. Já já vai chegar a vez dessa matéria-prima entrar para a produção. Essa matéria-prima vai ficar no estoque durante um determinado tempo. Neste meu exemplo, ela fica no estoque durante 2 meses mais 1 mês, 3 meses no total. 3 meses que é o prazo de estoque das matérias-primas. 3 meses depois, a produção, neste exemplo, pega a matéria-prima, coloca no processo produtivo, começa a trabalhar, a matéria-prima deixa de ser uma simples matéria e se transforma em produto em processo. Produto em processo, depois produto acabado. Essa fase de produção tem um tempo também. Qual que é esse tempo? Prazo de produção, que neste caso, 1 mês. Vejamos, 3 meses, chegou a matéria-prima, está parada no estoque, na prateleira. Depois de 3 meses, você pega ela, coloca na produção. Fica 1 mês. Terminou esse período. O produto já está pronto. Portanto, a gente pega aquele produto, coloca para vender. Aciona a equipe de venda. O pessoal da venda vai correr para vender aquele produto. Portanto, temos prazo de estocagem dos produtos acabados. A equipe de venda vai buscar o máximo possível para vender aqueles produtos que já estão prontos. Quanto tempo nesse exemplo? 1 mês. 1 mês depois, a equipe de venda vai lá e vendeu o seu produto. Mas tem um probleminha. Você não vende à vista. Grande parte das empresas não vendem seus produtos à vista. Consequentemente, quando que aquele meu produto vai se transformar em dinheiro? Demora. O cliente vai lá, compra o seu produto e deixa um papel. Que papel que é esse? É um recebível. Ele assina, seja um cheque pré-datado, uma duplicata ou qualquer outro título de crédito. Portanto, você vende e não recebe o dinheiro. Fica com um recebível. Algum dia você vai receber aquele valor. Nesse nosso exemplo, 2 meses, prazo de recebimento das vendas. Então, deu um prazo para o cliente de 2 meses. Compre agora e daqui a 2 meses você paga. Agora soma comigo. 2 meses mais 1, 3 meses que fica parada a matéria-prima no estoque. 1 mês para produzir, portanto, 4 meses. Mais 1 mês para vender o produto, 5 meses. Mais 2 meses para receber, 7 meses. Esse é o total. Ciclo operacional. Mas espera aí, estamos falando de dinheiro. Entrada de matéria-prima não significa que eu paguei o dinheiro. Já já eu pago esse dinheiro. Existe um prazo. Da mesma forma que eu dei 2 meses de prazo para o meu cliente pagar o meu fornecedor, que está um elo atrás da cadeia produtiva, também vai me fornecer esse crédito. Portanto, as empresas fornecem crédito de uma ponta para os seus clientes e recebem crédito na outra ponta dos seus fornecedores. Quanto tempo que ele me deu de crédito? 2 meses. Aí sim ocorre o desembolso. Comprei a matéria-prima, coloquei no estoque, vai ficar 3 meses parado. 2 meses depois eu vou lá e pago o meu fornecedor. Aí existe o primeiro desembolso. Aí a gente começa a contar o tempo. Quantos meses, dias, anos depois eu vou receber o valor referente à venda do produto?
Neste caso, um mês para o produto entrar para a produção, mais um mês produziu, está pronto para vender, 2 meses no total. Mais um mês para conseguir efetuar a venda, 3 meses no total. Mais 2 meses, 5 meses. Dessa forma, nós temos um ciclo de caixa de 5 meses. Esse modelo de empresa recebe após 5 meses. Aí você pensa junto comigo. Os primeiros meses, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, vai ter desembolso. No final de maio, vai ter o recebimento. Aí começa o novo ciclo. E assim por diante. Quantas vezes entra dinheiro? Neste caso, essa empresa já não tem tanto recurso, tantas giro igual nós temos na nossa vida, que seria de 12 em 12 meses. De mês em mês, de mês em mês, que daria 12 meses ao ano. Neste caso, de 5 em 5. É muito. Olhando assim, parece ser 5 meses. Professor, 5 meses é um prazo longo. Depende da sua atuação, depende do período que essa empresa está, por causa de efeitos sazonais e a atuação dela, o ramo. Vamos dar um exemplo de uma empresa que recebe constantemente. Suponhamos um Facebook, que tem um site na internet, ou então o Groupon, Peixe Urbano, qualquer outro site que vive de patrocínio. O contrato pode ser que seja mensal. Portanto, as receitas, as entradas, vai ser todo mês. Por outro lado, nós temos empresas que vai mais de um ano para receber. Quais seriam essas empresas? A Embraer, por exemplo, que faz aviões. Quanto tempo que ela demora esse ciclo operacional? Só no processo produtivo, prazo de produção, aqui, 1 mês. Quanto tempo ela demora para fabricar um avião? E se a encomenda for de 30 aviões, ela vai demorar anos para conseguir entregar aquele pedido. Portanto, as receitas, as entradas de caixa, vai demorar um certo período. Esse ciclo é bem maior do que mostrado aqui no exemplo. Vejamos comigo. Então, existe um saldo mínimo de caixa. 5 meses. Eu vou ficar sem receber. No final do 5º mês, aí sim que entra dinheiro, você vai ficar por 5 meses só gastando. Seu saldo vai diminuindo até no 5º mês. Entra recurso, vai diminuindo até o 5º. E assim por diante. Durante 5 meses eu só vou gastar. Portanto, eu preciso de um saldo mínimo. Sem esse saldo, eu não consigo viver, não consigo produzir, não consigo trabalhar. A empresa não vai sobreviver por 5 meses. Agora, esse saldo mínimo é uma incógnita. Quanto que é? Muito, um saldo mínimo grande demais, muito recurso. Baixo demais. O que é o mais interessante na gestão de uma empresa? O saldo mínimo, portanto, de uma forma bem simples de cálculo, eu vou mensurar conforme eu mostro na figura. Saldo mínimo de caixa, todos os desembolsos durante um determinado período, dividido pelo giro de caixa. Professor, não entendi. Explica com mais detalhe. Quanto que eu preciso ter de dinheiro no caixa de forma que eu vou sobreviver esse período? Primeira coisa é o seguinte, qual que é o ciclo financeiro? Meu ciclo financeiro é de 6 meses. Então, durante 6 meses, você só gasta dinheiro. Perfeito, entendi. No ano, faz uma continha simples. 6 meses. No outro 6 meses entra dinheiro. Eu tenho 2 entradas de recurso durante um ano. Legal. Então, eu vou ter um giro de caixa de 2. O meu caixa vai girar 2 vezes. Vai gastando, entrou. Gastou, entrou. 2 vezes durante um ano, se eu tiver um ciclo financeiro de exatamente 6 meses. Mas, se nesse período total eu tiver um gasto de quanto? De R$1 milhão, quanto que eu tenho que ter em caixa? De forma que eu consiga sobreviver. Você tem que deixar no caixa exatamente o desembolso total, R$1 milhão, dividido pelo seu giro. Por quê? 500 mil no começo, entra dinheiro, 500 mil depois. Faz uma continha, R$1 milhão o ano inteiro. Primeiros 6 meses, eu sobrevivo com 500 mil nos próximos 6 meses, que dá um total de R$1 milhão. Se eu deixar 500 mil, eu consigo viver os primeiros 6 meses, depois entra dinheiro, deixo 500 mil, eu consigo sobreviver os outros 6 meses. Simples. Para que me serve
esse saldo mínimo de caixa? Serve para tomada de decisão. Se o seu caixa entrou mais que 500 mil, saiba, você vai precisar de 500 mil. Tem uma sobra? Faça investimentos, mas nunca menos que 500. Não deixe menos que durante um certo período vai faltar recurso. Então vamos entender um pouco mais posteriormente.